Na última sexta-feira, a Câmara de Vereadores, em entrevista coletiva, acabou divulgando o nome dos 3 vereadores, atualmente uma vereadora e 2 suplentes de vereadora, que foram citados em um caso que tramita na Justiça, referente ainda àquela questão da compra do terreno por parte do SAMAI, que até gerou uma CPI na Câmara nos anos de 2013 e também 2014. A nossa reportagem conversou com 2 destes citados no processo que dão a sua versão dos fatos. Confira a reportagem do Alain Resini. 2 dos 3 vereadores citados durante a coletiva de imprensa na Câmara de Vereadores falaram sobre o assunto com a TV Brusque. O então relator Felipe Belotto, que hoje não ocupa mais o cargo na Câmara, e Marli Leandro comentaram o depoimento que foi divulgado, onde existe a informação de que os 2, além de Célio de Souza, tentaram corromper o casal Íria e Raul de Melo a supostamente mudar o depoimento na CPI do SAMAI. Segundo os 2, as visitas ao casal foram de curta duração e eles se dizem tranquilos com relação ao envolvimento de seus nomes no caso. Como eu era o relator e eu tinha interesse que essa situação fosse elucidada, eu convidei o vereador Célio, que é vereador então era vereador daquele bairro, até mora próximo ali de onde mora o casal a Dona Íria e o seu Raul, e convidei ele para, vamos tentar fazer essa diligência a gente, então, vamos lá levar a intimação para ver se o seu Raul de Melo assina e vem participar da CPI. Mas a gente foi lá numa tarde, eu não me lembro exatamente o dia que foi, mas foi ali no mês de outubro de 2013, e nós estivemos aí na casa da Dona Íria. Quem nos atendeu foi a Dona Íria, no portão da casa. Ela afirmou para a gente que ela não iria receber, que o seu Raul de Melo não iria nos receber, porque o Ministério Público já tinha orientado ele a não assinar mais nada, a não participar de mais nada, que ele estava se incomodando com isso, por causa que ele estava que ele estava adoentado, e repetiu a história que já tinha falado para o funcionário da Câmara. E depois disso eu nunca mais falei com Dona Íria, com o seu Raul. A CPI então pediu o depoimento dele do Ministério Público. O Ministério Público acatou, então na época o presidente da CPI era o Davis de Souza, ele foi até o Ministério Público, pediu e voltou de lá já com o depoimento do seu Raul de Melo. Foi o depoimento que foi apresentado dentro da Câmara de Vereadores e foi dado por suficiente por todos os membros da Câmara. Ali, na época foi unânime que não seria necessário convidar o seu Raul, que aquele depoimento que o Ministério Público nos cedeu era o suficiente. Eu estou assim, muito tranquila com relação a tudo isso. Em nenhum momento nós tentamos interferir em nada. A nossa intenção na ida da casa da família foi de tentar algum esclarecimento por conta das denúncias que surgiram na casa, até porque esse é o nosso papel, de fiscalizar. E foi isso que aconteceu. Qualquer informação ou qualquer depoimento diferente disso, lógico que ele terá que ser provado daqui por diante em outros processos que poderão surgir. Então eu me coloco à disposição assim, de toda a imprensa. Lógico, agora o Ministério Público vai analisar e se houver realmente motivos, ele poderá ou não instaurar inquérito ou acatar alguma denúncia, enfim. Então a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Também na Câmara tem a Corregedoria que vai também analisar toda a documentação, mas assim, dizer que eu estou tranquila, que eu jamais faria algo nesse sentido, porque não é do nosso perfil, não é do meu perfil. A verdade, ela vai aparecer em um determinado momento. Tanto Felipe quanto Marli criticaram a forma como os nomes dos vereadores denunciados foram citados, através de uma coletiva de imprensa. 3 dias se passaram desde a liberação de seus nomes e até o fechamento da reportagem, nenhum deles tinha um documento onde eram citados em mãos. Eu acompanhei também, da mesma forma como a vereadora Marli relatou, acompanhei essa história através da imprensa. Fiquei sabendo com a ligação de uma repórter, me dizendo que meu nome estava sendo citado. Também não tive acesso a nenhum documento para realmente conferir se essa pessoa fez esse depoimento em juízo. Eu gostaria muito de saber se isso é verdade, porque se ela realmente falou isso, porque aí ela com certeza faltou com a palavra, não teria nenhum motivo de estar fazendo uma ação dessa natureza, não tem interesse nenhum. Pelo contrário, o que aconteceu, e ainda assim, naquele momento, naquela época, eu falei disso na sessão da CPI, falei da nossa visita lá com o vereador Célio. Então é algo assim, que não me deixa nem um pouco preocupado, ao mesmo tempo nos deixa indignado a maneira como foi tratada já por essa coletiva. Achei que faltou um pouco de... achei que faltou
por parte da Câmara, nos dar acesso a esse documento e nos convidar a estar presentes antes de lançar o nosso nome na imprensa da maneira como foi lançado. Ainda bem que vocês, profissionais da imprensa, estão dando oportunidade para que a gente possa também falar desse assunto. Até esse exato momento eu não tive acesso à documentação. Nesta segunda-feira, logo depois do meio-dia, eu fui até a Câmara de Vereadores para pegar essa documentação e não me foi entregue porque ainda não estava disponível. Então, até esse exato momento, eu não tenho em mãos, eu não tive acesso a nada da documentação. O que eu posso afirmar com relação a toda essa questão e o que eu já também me posicionei nos outros veículos de comunicação, que realmente sim, eu estive, como já falei nos outros depoimentos, eu estive em companhia do vereador Célio, na casa da dona Íria, do seu Raul, logo no início, quando saiu as denúncias na Câmara de Vereadores. Naquele momento, até por conta da gravidade das denúncias, por conta de tudo que a própria imprensa e a própria comunidade acompanhou, nós fomos tentar encontrar ou alguma explicação ou tentar verificar a veracidade de tudo que estava sendo veiculado e daquilo que veio para a Câmara de Vereadores. E a vereadora Marli Leandro, além dos 3 nomes citados, afirma que mais um vereador procurou o casal Íria e Raul de Mello. Porém, ela prefere nesse momento não revelar os nomes, mas confirma que as informações com relação à venda do terreno para o Samay foram repassadas tanto para ela, Célio e Felipe, como para esse outro vereador. Além de mim, do Felipe e do vereador Célio, também houveram outros vereadores, né? Pelo menos um, ela mesma nos colocou. E nesse momento eu também não quero citar nomes de ninguém, até porque eu acho que não cabe nesse momento, né? Mas ela mesma nos relatou, nessa visita que a gente esteve, que ela teria já colocado para um vereador que essa questão do valor do terreno, que eles venderam o terreno pelo preço que eles quiseram na época, pelo preço que a família concordou que tivesse sido vendido. Toda a CPI envolvendo a compra de um terreno por parte do Samay foi encerrada após várias sessões. Inclusive, de acordo com Felipe, o relatório final foi aprovado por unanimidade e entregue ao Ministério Público. O relatório aprovado com o voto de todos os vereadores, né? Foi feito um relatório por nossa parte, anexado um relatório que foi feito pela oposição na época, que foi escrito pelo vereador Ivan. O relatório foi aprovado por unanimidade, levado para o Ministério Público e não é um assunto assim que, inclusive, veio a condenação. É até interessante que o nosso nome está no jornal, está nas fotos, está nas matérias, mas não sei se para diminuir um pouco o peso da condenação que outras pessoas possam ter tido. Mas eu tenho certeza que essa história, no decorrer dessa semana, também vai ser tirada a limpo, né, como já vem sendo, e a gente vai também poder dar a resposta. A reportagem da TV Brusque tentou contato com o então vereador Célio de Souza, do PMDB. Porém, ele não atendeu às ligações do Departamento de Jornalismo. Ok, Alan, está aí a matéria. Nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o presidente do Legislativo Municipal, o vereador Jean Pirola. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo em ordem. Vamos até tocar sobre esse ponto aqui, principalmente sobre a questão do que fez, o que motivou a Câmara a divulgar aí os nomes, na sexta-feira, os nomes dos 3 vereadores que foram citados nessa decisão judicial, nesse processo judicial. Na verdade, tudo se iniciou por noticiários na mídia local de quinta-feira, antevéspera da maior manifestação que Brusque estaria para acontecer e que realmente se comprovou, que estamparam na capa do principal jornal da cidade que vereadores de Brusque eram suspeitos de corrupção. E isso trouxe uma indignação muito grande a todos os vereadores, aos familiares dos vereadores, aos amigos, aqueles que nos cobravam realmente, porque eles queriam uma explicação do que estava acontecendo. Quem eram esses vereadores? Se eram todos os vereadores, então ficou assim uma coisa no ar. De imediato, nós já fizemos um ofício para o juiz da vara criminal, o Dr. Edemar Leopoldo Schlesser, ao qual sentenciou o processo daquele terreno do Samay, solicitando para que o Ministério Público fizesse a verificação e verificasse se tinha algum procedimento ilegal, irregular, para tomar o seu posicionamento. Também encaminhamos o mesmo ofício ao Ministério Público, na mesma data de quinta-feira,
através do promotor Daniel Taylor, desculpa. Vessel Taylor, o qual também se manifestou favorável a nos entregar cópias do processo. A Câmara recebeu essa documentação na sexta-feira, pós 4h30 da tarde. E nós precisávamos dar uma satisfação para a população, porque a manifestação seria na frente da Câmara de Vereadores. E nós estávamos temerários, diante da repercussão que teve a notícia, de que algo pudesse acontecer com a própria instituição, com os vereadores que participariam daquele ato, se nós não fizéssemos algo para demonstrar que não eram todos os vereadores. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos uma coletiva de imprensa até que meio às pressas, na verdade, porque foi o tempo que nós tínhamos. Eu entrei em contato com os líderes dos partidos, conversei com a vereadora Marli Leandro antes da apresentação da documentação, expliquei para ela o que estava sendo feito, que seria apenas lido a sentença e a base de onde foi feita essa sentença, e foi isso que nós fizemos. Nós pegamos a sentença, que era pública, ela está pública na internet já, qualquer pessoa tem acesso ao Tribunal de Justiça, ao site do Tribunal de Justiça tem acesso à sentença, e está lá o nome das pessoas dentro de um depoimento de uma das testemunhas. O que vai acontecer daqui para frente, cabe à Corregedoria da Casa fazer verificação de responsabilidade ou não, se houve ou não algum fato que veio contrariar o que determina o nosso regimento interno. O papel do presidente nesse ponto é defender a instituição Câmara de Vereadores. E foi isso que nós fizemos naquele exato momento, quando trouxemos à imprensa a cópia da sentença que gerou aquela denúncia do dia anterior. O fato de 2 deles serem suplentes de vereador, apenas uma vereadora, podemos dizer assim, titular, até porque à época o Célio de Souza estava na vaga do Manico e o Belotto na vaga do Tuta, né? E apenas o fato de serem suplentes também encaminha-se denúncia à Corregedoria? Bom, a denúncia foi encaminhada dos 3, no caso, pelo fato da informação. Na verdade, a Corregedoria ela vai fazer uma verificação e pode encaminhar para o Ministério Público aqueles que não têm o mandato pleno hoje, né? Como é o caso dos 2 vereadores. A vereadora Marli, como ela tem um mandato, ela está na função do cargo, ela terá que passar pelo crivo da Corregedoria, né? Se vai ou não vai abrir procedimento é uma questão que a Corregedoria tem que analisar nesse momento, né? O que cabe apenas à presidência é aguardar os fatos, receber ou não essa documentação da Corregedoria, e se realmente for dado encaminhamento, vai se abrir uma comissão que vai analisar o caso. Não é um rito, não é nada rápido também? Não. Também não há garantia também nenhuma claro. que vá seguir isso. Na verdade, a leitura vai ser feita hoje na sessão. Essa leitura vai ser um encaminhamento com despacho para a Corregedoria. A Corregedoria tem um prazo de 15 dias, o corregedor tem um prazo de 15 dias para analisar a documentação, analisar os fatos e verificar se cabe ou não abertura de procedimento. Havendo a possibilidade da abertura de procedimento, aí faz-se uma comissão, que será entre os vereadores por sorteio, né, de 5 vereadores. Esses 5 vereadores que vão analisar toda a documentação para saber se vai ter ou não, ou vai dar encaminhamento ou não a uma punição ou até mesmo uma absolvição nesses casos dos vereadores. Vereador, o senhor era membro da CPI do SAMAI, que começou em 2013 e terminou em 2014, se não me engano, e que teve um relatório que o próprio vereador suplente, né, então o vereador Belotto, né, disse que foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara Municipal. Qual é a sua visão sobre agora o andamento desse caso? Porque, enfim, o relatório da CPI na Câmara teve uma conclusão que foi aprovada, enfim, os autos foram emitidos para o MP. Qual é a sua posição sobre agora essa etapa de investigação, tendo em vista que o senhor participou da CPI, então enfim, trabalhou e se debruçou em cima desse caso? Com certeza. Nós verificamos, nós temos um conhecimento pleno de tudo o que aconteceu, fiz parte da comissão. Foi realizado o relatório encaminhado ao Ministério Público, que foi utilizado no processo crime, que houve, né, por parte do Poder Judiciário a aceitação de parte da denúncia, onde tiveram as pessoas condenações criminais, inclusive com a perda da função pública, se assim tivessem, com condenação de prazo que não pode se candidatar, enfim. Ocorreram algumas condenações que os acusados podem ou não ainda recorrer, é uma decisão de cada um deles, mas, né, nessa etapa do procedimento, né,
nós não tivemos acesso naquele momento em que essa testemunha que foi citada pelo Poder Judiciário, pelo juiz na sentença, porque esse foi um depoimento em juízo. Certo. Foi um depoimento prestado para o Poder Judiciário, não prestado para a Câmara de Vereadores. Na verdade, essas pessoas nunca estiveram na Câmara de Vereadores dando depoimento. Os depoimentos deles que faziam parte da CPI foram encaminhados pelo Ministério Público. Até pela idade das pessoas, pela condição de saúde das pessoas, nós acatamos essa condição à época, né? E eu tenho certeza que todo esse encaminhamento que foi feito à época foi feito dentro daquilo que nós tínhamos dentro do processo. Agora, essa nova etapa, essa nova conclusão que o corregedor está agora analisando, é uma questão de novidade para a Câmara, porque nós não tínhamos acesso a esse depoimento, a essas circunstâncias que foram relatadas apenas em juízo. Nós tivemos conhecimento dessa situação apenas na sexta-feira, 4h30 da tarde. E tivemos, claro, acesso à informação na quinta-feira, que foi capa de jornal. Porque, na verdade, o que levou nós a corrermos atrás em tempo recorde era a véspera da manifestação. E a matéria era em cima da conclusão processual criminal de um processo que estava analisando a questão do terreno do Samay. Mas o foco saiu disso e veio para a Câmara de Vereadores. Certo. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, no momento político, nós sabemos que a política no Brasil está da forma como está, talvez teria uma conotação muito maior, um impacto muito maior para a população. E, na verdade, colocou todos os vereadores numa vala comum, e que não é por aí. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação sem que a gente traga para a população o que realmente aconteceu e a verdade dos fatos. Deixa eu aproveitar então fazer um último questionamento, não tem a ver com o caso do Samay, mas a gente trouxe a informação ontem que o Partido Ecológico Nacional, o PEN, protocolou, ou vai protocolar, não sei se já protocolou na Câmara de Vereadores, um documento pedindo alguma providência sobre, enfim, o que o vereador Valmir Ludwig publicou em rede social acerca das manifestações do final de semana. A pergunta é, a Câmara, você tem a ideia de encaminhar também a corregedoria, dar sequência no que aconteceu em cima dessa denúncia? Sim, Rodrigo. Nós tivemos o requerimento do PEN, Partido Ecológico Nacional, tivemos o protocolo de um advogado também fez um outro requerimento. Nós fomos procurados já hoje pela manhã, por telefone e pela rede social, por mais 2 ou 3 pessoas que também solicitaram informações de como proceder o protocolo dos requerimentos. Né? Então nós informamos que até às 14 horas de hoje, aqueles que se sentiram realmente, de alguma forma, né, prejudicados pelo que ocorreu, têm o direito de fazer esse requerimento à nossa casa. Eu vou analisar a documentação, eu realmente não analisei ainda essa documentação, eu encaminhei para o jurídico fazer uma análise. E com certeza, se nós verificarmos nessas denúncias que há alguma situação que tenha que ser encaminhado para o corregedor, hoje mesmo nós estaremos também despachando para que a corregedoria da casa tenha acesso a essa documentação e possa também dar o seu parecer diante dessa situação. O que nós não podemos agora é tecer aqui juízo de valor. Nada. Né? Se aconteceu, quem errou, quem não errou. Mas o procedimento adotado pelos munícipes, por aqueles que realmente se sentiram ofendidos, que protocolaram documentos, esses serão sim, com certeza dentro de um processo encaminhado para a corregedoria da casa. E hoje tem sessão da Câmara às 5 horas da tarde, né? Você acompanha a íntegra da sessão amanhã à noite aqui na tela da TV Brusque, com certeza esses assuntos serão abordados na sessão. Vereador, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, e sempre que... Obrigado por estar aqui à disposição para dar esclarecimento. Com certeza, sempre que preciso for, nós estaremos aqui, né? Conte sempre com a gente, a Câmara de Vereadores está de portas abertas e convido toda a população, né, que possa também se fazer presente nas nossas sessões, que são todas as terças-feiras, às 17 horas na Câmara de Vereadores, justamente para cobrar do seu representante municipal, né, o seu efetivo trabalho e que realmente cobre do Poder Executivo, que é a função do vereador, né, a conclusão dos trabalhos e é o que realmente a Câmara vem fazendo.